Queridos, graça e paz. É uma alegria nos reunirmos nessa noite. Desde já, mais uma vez, quero dar as boas-vindas à Federação de UPH aqui representada. É muito bom ter os irmãos juntamente conosco nessa noite de estudo da palavra e também de oração. Queridos, nós estamos estudando aqui na igreja uma série doutrinária chamada Ira, arrancando o mal pela raiz. Mas aí, em conversa com o pastor Samuel sobre quem poderia estar falando sobre a temática de hoje, né? O pastor Samuel pediu para mim conduzir normalmente a nossa programação de quarta-feira, mas eu decidi a gente falar um pouquinho sobre masculinidade, visto que nós teríamos aqui um público majoritariamente de homens, e visto que esse mês agora estava programado para a gente dar um início, que talvez não seja possível, já estamos ao fim, mas no mês que vem dá um início ao ministério de homens de nossa igreja. Nós não vamos iniciar ou reiniciar o PH, mas o ministério de homens, e querendo Deus, nós retomarmos depois a nossa UPH. Diante disso, então, eu queria aproveitar essa ocasião que os irmãos estão aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre a crise de masculinidade. Não vai ser um sermão expositivo, mas um breve estudo, uma reflexão sobre essa temática, visto que é uma necessidade urgente para a igreja. Para isso, vamos abrir inicialmente nossas Bíblias, lá no livro de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, do verso 13 ao verso 21. Êxodo 18, do verso 13 ao verso 21. Êxodo 18, verso 13 ao verso 21. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares e na sequência a igreja os versos pares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre o e os pecados de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Amém. Até aí a nossa leitura. Vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração e que nesse momento de reflexão, que Ele possa mais uma vez nos instruir e nos exortar naquilo que é necessário. Senhor amado, nós te damos graças, porque a tua bondade tem se estendido sobre nós, e porque pela tua misericórdia, pela tua graça, nós estamos aqui nessa noite reunidos para aprender tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nos exorta, nos ensina, nos consola naquilo que é necessário, mas fala conosco, esse é o nosso desejo. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, nós estamos assistindo diariamente uma verdadeira cruzada em nosso mundo, cujo principal alvo é a desmasculinização do homem. Papéis que antes eram tipicamente masculino, hoje já não são mais. Não apenas em aspectos de trabalho, áreas que, por exemplo, no passado somente homens assumiam, hoje as mulheres já assumem naturalmente. E quando eu falo, não falo apenas de administração, mas de serviço braçal, serviço pesado, serviço que de fato ficou para os homens fazerem. E diante dessa realidade que nós vivemos hoje, o que nós percebemos na Bíblia Sagrada é que desde a queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, a nossa humanidade ela vive em constantes crises e em constantes conflitos. Não é à toa que a família foi afetada com a queda do homem. Primeiro desajuste que a gente tem já na queda do homem em Gênesis capítulo 13 é a função do homem e da mulher. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar claramente naquelas consequências após a queda que o desejo da mulher seria para o marido e que ele a dominaria. Mostra ainda a inversão que agora houve no assumir a responsabilidade quando Adão, ao ser chamado por Deus para prestar satisfação sobre o que havia acontecido ali, ele joga a culpa na mulher. E de lá para cá, o que nós encontramos é uma sociedade completamente invertida nos seus valores, nos seus princípios. Isso é muito comum em uma sociedade onde o relativismo agora já abrange todas as áreas que nós possamos imaginar, onde nem se fala mais sobre verdade absoluta, mas sobre relativo. É muito comum nós ouvirmos hoje em programas de televisão a seguinte versão: cada um tem a sua verdade. Não há mais um absoluto, não há mais um padrão, cada um tem a sua verdade, cada um tem seu jeito. E isso tem afetado diretamente a área da família, porque o conceito pós-moderno de família não é mais aquele que a Bíblia estabeleceu, homem e mulher. É um variado. Conceito moderno de família, ou pós-moderno de família, são pessoas que se amam. Nem mais é duas pessoas que se amam, como era o problema do passado, quando era a união de dois homens e duas mulheres. Porque isso agora está relativizado para até mais de duas pessoas. E tem se pregado e tem se visto esse desajuste familiar também em nossa sociedade. Com base nisso, o que nós vamos perceber é que os homens estão sendo diretamente afetados desde o seu nascimento naquilo que tange ao seu papel e função estabelecida por Deus. A nossa sociedade está enfrentando uma verdadeira crise de masculinidade. Nós vamos perceber é um número significativo de adolescentes, de jovens, crianças que desde cedo já perderam completamente a referência do que é ser homem. Homem conforme a Bíblia estabelece, homem conforme a Bíblia manda. Junta-se a isso o feminismo que cresce de maneira assustadora, que abrange e tem sido abraçado por muitas mulheres. Dá-se aí então um sério problema com a crise de masculinidade. Ainda que a masculinidade esteja em crise, a sociedade continua clamando por líderes, continua clamando por homens. Ainda que a sociedade esteja em crise de masculinidade, a igreja continua clamando por líderes, porque há essa necessidade. Ainda que haja essa crise de masculinidade na sociedade, as casas continuam necessitando de líderes, bem como Israel precisava de líderes aqui no texto que nós acabamos de ler. Se nós olharmos esse texto, é claro que o contexto todo da nomeação da liderança vai nos levar para várias outras temáticas que poderiam ser abordadas aqui, mas eu quero frisar em um único versículo, mesmo observando toda essa parte, que é quando no versículo 21, o texto vai dizer o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. O que nós vamos perceber é que nesse texto, nós temos agora o processo onde o genro de Moisés diz a ele o que ele deveria fazer diante da alta demanda que ele tinha. Moisés estava sozinho, recebendo inúmeras demandas e despachando uma por uma.
O seu sogro Jetro percebe aquela situação e diz: não pode ser assim, Moisés. Você precisa de auxiliar, você precisa de homens que lhe auxiliem nessa tarefa de liderança. E como estes homens devem ser? Jetro, então, vai passar para Moisés o que ele deveria fazer para juntar, para selecionar estes homens. E a primeira coisa que ele deveria fazer, então, conforme a orientação do verso 19, era consultar ao Senhor. Diz aí o verso 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa ao povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Moisés deveria consultar ao Senhor, assumindo aquela função que é determinada e designada somente aos homens, o aspecto do sacerdócio. É bem verdade que o sacerdote era Arão. O sacerdote estabelecido por Deus era Arão e a sua família. Mas Deus diz a Moisés: olha, você deve ir apresentar o povo diante de Deus. Algo típico que o sacerdote fazia. Diante disso, então, o que nós vamos perceber é que o versículo 20 agora vem com a instrução de como deveria ser esse preparo da nova liderança, composta de homens. Versículo 20 diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Por meio disso, os líderes deveriam saber, primeiro, o que é que Deus ordena em sua palavra. Então, a nova liderança estabelecida por Moisés deveria ser de homens que conhecessem a lei. Moisés ensinaria essa lei. Diz o texto: leis e estatutos. Vou precisar aprender a lei. Segundo, eles deveriam saber o caminho que deveriam trilhar como líderes. E o texto vai nos mostrar claramente esse aspecto de ensinar ao povo os estatutos e as leis e fazer-lhes saber o caminho em que deve andar. Deveria ter um direcionamento claro de quais seriam as funções de cada um, de qual era o papel que eles estariam executando e do que é que a lei do Senhor ordenava para que eles fizessem. E aí, finalmente, o versículo 20 vai nos mostrar que eles também deveriam saber o trabalho que iriam executar. Lá em Neemias capítulo 6, 3, nós vamos encontrar um preceito muito importante de que liderança é trabalho. E aí Neemias vai dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Quando ele estava empenhado na obra, alguns críticos de plantão, Sanbalat, Tobias e Gessem, começaram a jogar a cabeça de Neemias, lançar todo tipo de seta para paralisar o trabalho. E aí Neemias diz: olha, eu não vou me embaraçar com isso não, porque eu estou trabalhando, eu estou ocupado e não posso parar o trabalho que Deus determinou eu fazer para ficar conversando abobrinhas com vocês por aí. Eu não vou deixar me seduzir, eu estou em grande obra, de modo que não posso parar. O que a gente percebe então, irmãos, nesses versos é que a preparação da liderança deveria passar tanto pelo ensino da palavra, pela instrução da palavra. Os homens deveriam saber a lei do Senhor, como também uma orientação clara de quais eram os seus papéis e de quais eram as suas funções. E se tem uma coisa que hoje nós estamos extremamente necessitados em nossa sociedade, é saber quais são as funções do homem de acordo com a Bíblia Sagrada. Não é de acordo com o que o mundo diz, não é de acordo com o que o mundo acha, é de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos diz. E aí então vem o versículo 21, que eu quero então chamá-lo como versículo principal para a nossa reflexão, que é exatamente a procura de homens que possuem um perfil de liderança. Procura, Moisés, dentre o povo, homens capazes. Quais as características Jetro vai dar para Moisés aí? Homens capazes. É curioso essa expressão, porque como é que ele vai identificar homens que são capazes se eles nem executaram ainda o papel da liderança? Moisés ainda ia designá-los como conselheiros, como líderes do povo, mas como é que vai saber que eles são capazes sem que antes eles estejam no aconselhamento? Como é que eu vou escolher um presbítero? Como é que eu vou escolher um diácono sem que ele nunca tenha exercido esta função? Mas aqui é o curioso que o texto vai nos mostrar. Quando menciona esse aspecto de homens capazes,
é que, ainda que não tivessem desempenhado oficialmente esta função, eles já demonstravam uma predisposição para isso. Não é assim que a gente deve escolher um diácono e um presbítero em nossa igreja? Como é que a gente escolhe um diácono? Por proximidade? Às vezes é assim, está errado. Condição financeira? Não. A gente deveria escolher um diácono pelo serviço que ele presta voluntariamente à igreja. Você vê que alguém que está preocupado com a necessidade do pobre, você vê que alguém que é preocupado com a necessidade da organização do culto, que está atento se está faltando algo, que está atento se o ar-condicionado está funcionando, que está atento se algum irmão está precisando de um banco. Aquela pessoa, mesmo antes de exercer o cargo, já tem uma característica, uma predisposição de estar atenta às demandas da igreja, conforme estabelece Atos capítulo 6. Como é que você escolhe um presbítero, mesmo sem que esse tenha sido ainda? Você percebe o desempenho daquele irmão de ensinar, de visitar, de aconselhar. Quando o texto diz, escolhe, separa entre o povo homens capazes, a ideia que o texto nos dá é exatamente essa. Homens que já têm uma predisposição a fazerem este serviço, mesmo sem estar executando oficialmente ainda, mas já tem uma predisposição. Só que aí vem mais. Como deveriam ser estes homens? Além de capazes, tementes a Deus. Temor ao Senhor, conforme Eclesiastes, é o princípio da Provérbios, é o princípio da sabedoria. E estes homens deveriam ser temente a Deus. Além disso, o aspecto principal, e aqui nós vamos nos agarrar a essa expressão, quando o texto diz assim, homens de verdade. Aí é uma expressãozinha assim, que deixa uma pulga atrás da orelha. Por que homens de verdade? A expressão ou a referência a homens que o texto nos traz não já é suficiente para saber que são homens mesmo? Porque até então, aparentemente, nós não temos mais o problema que hoje nós enfrentamos em nossa sociedade, de termos 3 banheiros ou 4 banheiros diferentes. Eu acho que muitos de vocês já viram aquele memezinho que rodou pela internet aí, com esse negócio aí da causa LGBT que ia mais não sei o que lá. Aí agora estão requerendo um banheiro específico para a causa. Aí um dono de um bar colocou lá banheiro feminino, banheiro masculino. Aí ao lado colocou banheiro homem, mulher, e mulher que se diz homem. 4 banheiros agora para atender a todos os públicos. A gente vive numa crise com respeito à identidade sexual. E a gente tem visto isso de maneira muito propagada. Mas parece que não era o problema esse aqui lá no Egito. Ou entre Israel. Até então essa questão não era tão mencionada. Por que então a menção homens de verdade? Logo em seguida, o texto vai nos dizer, quando menciona esse aspecto de homens de verdade, diz assim, que aborreçam a avareza. Homens de verdade que não estão presos às coisas desse mundo, que aborrecem a avareza. Afinal de contas, os líderes que deveriam cuidar daquela nação, que deveriam conduzir aquele povo, deveriam ter o seu coração predisposto a fazer a vontade de Deus, não a angariar recursos para si mesmo neste mundo que vai perecer. Homens de verdade que aborreçam a avareza. Diante disso, irmãos, o que nós vamos perceber é a urgente necessidade de homens de verdade, conforme nos ensina esse texto. A masculinidade está em crise, e a gente pode afirmar sem medo de errar que homens estão em extinção. Não é só porque a população de mulheres é maior do que os homens, não, isso é um fato. Há mais mulheres no mundo do que homens. Mas além deste fato comprovado, nós temos um outro problema. Muitos homens não assumiram ou não assumem o seu papel diante de Deus, diante da sociedade e diante da família. E é essa a razão pela qual alguns estudiosos das ciências do comportamento humano já têm afirmado com certeza que o Ocidente experimenta a maior e mais severa crise de masculinidade, e eu concordo plenamente com isso. Porque a prova disso, irmãos, é vista aí fora, no nosso trabalho, nas escolas, nas famílias, mas também é visto dentro da igreja. E vocês que estão aqui essa noite são a prova disso. Qual deveria ser
a sociedade mais forte da igreja presbiteriana do Brasil, de qualquer outra igreja, visto que a liderança bíblica é estabelecida aos homens. Qual deveria ser? PH. O PH, Ministério de Homens, qualquer nome. Mas a sociedade mais forte que nós deveríamos ter na igreja local deveria ser a dos homens, porque Deus chamou os homens para liderar, e isso é uma afirmação inequívoca da Bíblia Sagrada. Foram os homens que Deus chamou, foram aos homens que Deus desde o princípio estabeleceu como líder. Foi o primeiro a ser criado, foi aquele que deveria proteger, prover, orientar, e mais tarde Paulo vai dizer que o homem é o líder do lar, é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E qual é a sociedade mais fraca em nossa igreja? PH. O PH se arrasta, tanto é que aqui nós nem temos só o PH. E não é só aqui em Bom Conselho, não, é no Brasil todo. As mulheres que estão carregando nas costas o trabalho, é as mulheres que estão alavancando a obra do Senhor para tudo quanto é lado, com programação das mais diversas, de dia e de noite, com grupo de oração, com vigília, com trabalho de doação, com ação social, com isso, com aquilo outro. Irmãos, isso para nós deve ser um alerta de que nós estamos em um problema sério de masculinidade, não só lá fora com respeito à homossexualidade, mas dentro da igreja com respeito a homens que não entenderam o seu papel diante de Deus, porque nós estamos nos acovardando com o chamado que o Senhor nos deu. E esse reflexo tem sido visto na dificuldade que a gente tem hoje de encontrar líderes para a igreja. Eu não sei se na sua igreja é assim, mas abre uma eleição para diácono, é quase que sob livre e espontânea pressão para aparecer um homem que diga assim: eu quero ser diácono, eu quero servir ao Senhor. Está extinto. Os homens não querem mais servir, não querem mais trabalhar, não querem mais. Mas eu já tenho muita ocupação, pastor, fora. E quem disse a você que Deus chama preguiçoso? Até hoje na Bíblia Sagrada eu não encontrei um personagem que Deus tivesse chamado que fosse preguiçoso, porque aos preguiçosos ele vai dizer em Provérbios: você vai ter com uma formiga preguiçoso. Os homens que Deus sempre chamou ao longo da Bíblia Sagrada e na história da igreja sempre foram homens ocupadíssimos. A gente vai olhar livros do passado, de grandes escritores do passado, como Abraham Kuyper e outros mais, gente que assumia responsabilidade política, gente que assumia responsabilidade governamental, gente que era comprometida, que tinha compromissos em cima de compromissos, mas que eram ainda mais empenhados na obra do Senhor. Hoje, basta a gente ter qualquer função de meio expediente, a gente já não quer mais assumir mais nada, porque a gente se acha super ocupado e a causa do Senhor fica do lado. Além disso, irmãos, a crise de masculinidade tem sido vista não apenas na igreja, mas tem sido vista também na própria maneira como hoje nós nos vestimos. A moda deixa claro como a nossa sociedade está em crise de masculinidade. Roupas que no passado só mulher usava, hoje homem usa. Só mulher usava no passado, mas hoje o homem usa naturalmente. Roupa apertada, cabelo trabalhado, estilizado, sobrancelha feita, unha pintada, tudo em nome do excesso da beleza. Estou dizendo que você não vai se limpar, que você não vai fazer ali, ter um cuidado, dar um tapa na sua cara para não ficar tão acabado. Estou dizendo isso. Mas o que nós temos hoje é a cultura do metrosexual, acho que o termo é esse. Hoje já não, não é metrosexual. É o homem que tem no armário mais produto de limpeza, não é de limpeza não, é produto de cosmético, do que a mulher. Produto de beleza, muito obrigado. É os homens que têm mais produto de beleza do que a mulher. É homens que têm um closet maior do que da mulher. Estou dizendo, meu irmão, você não pode se arrumar, se perfumar, pelo amor de Jesus, se perfume para a sua varola, dá um cheiro de noite, se organiza aí. Mas é uma sociedade onde tem sido invertido. E veja, isso começa com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e a gente tem visto na igreja constantemente a chegada de jovens, roupa apertada, extremamente vaidosos, a mãozinha mais suave do que uma pena,
delicada ao extremo, sensível. Tem crescido essa cultura. Homens sensíveis, delicados. Homem que não pode ouvir um grito, bota para chorar. Menino que entra num trabalho, se o patrão diz, epa, faça aqui. Pastor, estou numa crise existencial, porque o meu patrão me demitiu. Irmãos, isso é o reflexo da sociedade e que daqui a alguns anos vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. Sabe por quê? Porque começa dentro da nossa casa. Começa na maneira como nós educamos os nossos filhos. Começa com o afrouxamento de um princípio bíblico claro. O homem é o cabeça do lar. 1 Coríntios 11, 3 a 12, Efésios 5, 22 e 23. Nós estamos afrouxando isso. E o feminismo tem abraçado com toda a força e com todo o vigor a causa de que a mulher, ela deve liderar. É claro, irmãos, eu não estou aqui querendo ser radical, neopuritano, de dizer que mulher não pode mais falar na igreja, que mulher não pode orar, que mulher não pode ter uma sócia. Nada disso, pelo contrário, as irmãs aqui trabalham, participam e são uma bênção, porque Jesus foi o primeiro a dar valor às mulheres quando ele chegou no seu ministério. Foram as mulheres que auxiliaram Jesus, que custearam sua vida. Foi uma mulher que Jesus apareceu primeiro na sua ressurreição. As mulheres são importantíssimas no reino de Deus. Mas foi aos homens que Deus estabeleceu uma liderança clara e definitiva, porque o trabalho maior deve ser feito por eles. E diante disso, o que é que a gente vai perceber então? Que o movimento feminista deseja ver homens sensíveis, cuidadosos na sua beleza, delicados no seu jeito, enquanto elas se tornam masculinizadas. Então veja a inversão que o nosso mundo vive hoje. As defensoras do feminismo são aquelas mulheres que não raspam o bigode, deixam o cabelo crescer nas axilas, vestem roupas de homem e são opostas à beleza feminina. Ontem eu vi uma publicação de uma pulseira no valor de 40 mil reais. Normal, tem pulseira até mais. Sabe como era a pulseira? Essas fitas que a gente tem de embrulhar a caixa, tem? Aquelas fitazinhas crepe assim grande, embrulhar a caixa. A pulseira era uma cópia exata de uma fita crepe. 40 mil reais, pertencente a uma marca que quer desconstruir o conceito de beleza. Não sei se os irmãos sabem, mas o feminismo luta contra essa ideia de beleza feminina. O feminismo luta para que haja uma desconstrução daquilo que é belo. Basta você andar em Garanhuns, que você vai ver umas mulheres andando parecendo uns homens. Ontem eu estava ali no Bonanza esperando um negócio, aí passou uma mulher na minha frente, com a roupa de homem, todo jeito, com bigode. Uma coisa assim terrível, mas é o que eles têm defendido. Mulheres que se tornam cada vez mais másculas. Elas vão para a academia, elas levantam peso, elas criam músculo no braço. Dá pisa em homem. E dá mesmo. É a mulher que parte para defender o filho do bandido e o marido corre para se esconder. Está rodando na rede social um dia desse, a mulher que correu para bater no bandido e o marido correu para dentro de casa, deixou a mulher e o menino fora. É esse o retrato da sociedade que a gente vive, mulheres cada vez mais masculinizadas e homens cada vez mais frouxos. Então as mulheres estão assumindo tudo e os homens estão cada vez mais baixando a guarda para que as mulheres carreguem um peso que Deus não determinou a elas. Bem verdade que existem vários tipos de famílias, cada contexto é um caso diferente, mas tudo isso acontece pela nossa covardia em assumirmos o papel que Deus nos deu. A moda influenciada pelo feminismo também tem sido um dos pontos. Basta você observar, queridos irmãos, quem eram os nossos influenciadores do passado. Rambo. Era o filme que nós tínhamos, Rambo. Quem mais? Quem? Conan? Eu sou mais novo que vocês, então eu não me acompanhei. Eu sou mais novo que vocês. Mas era Rambo, era Jean-Claude Van Damme, uma coisa assim, né? Jean Clovis, era coisa desse tipo, né? Era assim, era filmes de ação. Os influenciadores dos homens desde criança eram aqueles personagens que defendiam a pátria, que defendiam a família, que lutavam mesmo. Quem são os influenciadores dos nossos filhos hoje? Fiuk,
João Guilherme, Vitão, Pablo Vittar. Se você não tiver cuidado, for no celular, for no seu filho, é capaz dele seguir um desses aí. É os influenciadores de hoje. Irmãos, a inversão de valores tem afetado diretamente a maneira como nós enxergamos a função do homem e da mulher na sociedade. E isso tem entrado para dentro da igreja de uma maneira terrível. Por isso eu queria caminhar para o fim, observando com os irmãos quatro aspectos de como que a ausência de uma masculinidade bíblica tem afetado. Como que a falta de homens de verdade, conforme diz o texto, tem afetado várias esferas de nossa sociedade, começando em primeiro lugar com o acovardamento masculino na liderança da igreja. A ausência de uma masculinidade bíblica começa com o acovardamento masculino na liderança da igreja. Se você observar a Bíblia Sagrada, o que nós vamos encontrar é instruções claras de que o homem deveria liderar. Se você for lá para 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, Paulo é claro em falar sobre como deveriam ser os líderes, ou quem deveriam ser os líderes da igreja. Diz assim um texto, 1 Timóteo, capítulo 3. Se você quiser abrir, abra a sua Bíblia e confira comigo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra, versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Quem é este aqui? O homem. Mas por conta desse acovardamento que a gente encontra, o que é que a gente está vendo crescer em nosso Brasil? Bispa, pastora, apóstola, sacerdotisa. Irmãos, a gente não discorda da função bíblica da mulher dentro da igreja, da importância dela, do quanto que ela é importante na obra do Senhor, do quanto que ela pode exercer influência na igreja, do quanto que ela é uma bênção. Mas a Bíblia Sagrada é clara, não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola, mas está crescendo. Por quê? Porque os homens cada vez mais estão se acovardando. Então é preciso eleger diaconisas, melhor dizendo, é preciso eleger presbíteras, porque faltam homens, porque os homens querem estar sentados confortavelmente. Então as igrejas estão por vezes desprovidas de uma liderança por conta do acovardamento. A falta de uma masculinidade bíblica está chegando na liderança da igreja. Comportamento distorcido. Muitas práticas maléficas estão sendo introduzidas por falta de liderança. Segunda área em que a falta de masculinidade bíblica afeta é na omissão da educação dos filhos. A Bíblia é clara, meus irmãos, em mostrar que cabe ao homem educar os seus filhos. Você lê Provérbios, é um livro inteiro de um pai ensinando a um filho. É o pai que está, filho meu, chamando a atenção, disciplinando, instruindo, doutrinando. Hoje, os homens não querem mais saber da educação dos seus filhos. Em geral, as únicas que se preocupam com um pouco da educação dos filhos são as mulheres. Está errado isso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu sei, meu irmão. Eu sei que você tem que sair mais cedo de casa. Eu sei que você chega mais tarde. Eu sei que você chega mais cansado. Eu sei que você se preocupa com 1001 coisas. Mas Deus estabeleceu essa função a nós. Ah, pastor, mas minha mulher tem um dia todo. Tudo bem, é verdade, ela pode contribuir, ela vai ajudar, ela vai ensinar, é função dela também. Mas você deve estar atento com respeito a isso. O pai não sabe, às vezes, o nome da escola, não sabe a série que o menino está, não sabe o que é que o menino está estudando. O menino está consumindo besteira, não sabe. Quando vem ver, é tarde demais. Irmãos, a quantidade de pais que nós estamos aconselhando. Nós, pastor Samuel está aqui, pastor Hernando está ali, pastor Alexandre está ali atrás. Talvez eles sejam prova disso nas igrejas dele lá. A quantidade de pais que nós estamos aconselhando
surpresos porque não esperavam o filho fazer aquilo, é impressionante. Ontem mesmo eu vi um relato de um pastor, um pai chegou desesperado para o pastor, porque a filha havia assumido um desejo homoafetivo por outra mulher. E aí o pai: pastor, pelo amor de Deus, eu nunca jamais pensei isso da minha filha. Eu ensinei direitinho. Aí o pastor perguntou: mas e você, meu irmão? Conte como era a vida de vocês. Eu trabalhava muito, eu passava muito tempo fora, vinha em casa de mês em mês, via minha filha assim, trazia um presente, a gente nas férias saía. Certo, mas e o dia a dia? Não, eu não acompanhei. E a vida? Não acompanhei. É claro. A educação do seu filho ficou terceirizada para outro que você não conhece. E aí, para reparar a brecha, foi tarde demais. Já era grande. Quantos de nós não estamos ausentes dos nossos lares, preocupados com outras coisas? Os nossos filhos estão sendo educados por pessoas que nós nem sabemos quem é. Quando a gente vai ver, a bagaceira já está feita. O menino já está orientado, já está com a cabeça virada. E é tarde demais para você reparar isso. A omissão na educação dos filhos tem sido um outro sério problema que a falta de masculinidade tem afetado. Terceira área em que a falta de masculinidade bíblica tem afetado é com a incapacidade de homens cuidarem dos seus lares, protegendo e liderando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Se a mãe, no domingo de manhã, não botar a roupa no menino e levantar o menino para vir para a igreja, por vezes o pai fica deitado assistindo futebol. É impressionante que como as mulheres estão assumindo a liderança espiritual do lar. É a mãe que chama o marido para ir para a igreja. É a mulher que diz: meu filho, vamos para a igreja. É a mulher que tem que, às vezes, puxar na orelha dos meninos para se acordar domingo de manhã para a escola dominical, porque se depender do homem, já era. Se a mulher viajar, se a mulher não estiver em casa, o homem não vem para a igreja com o menino. Isso é um fato que a gente vê em muitas igrejas, não é assim, pastores? Escola dominical, culto na semana, quem é que vem? É as irmãs arrastando os meninos. E os pais estão aonde? Para jogar bola, está assistindo futebol, está passeando, está jogando videogame. Conheci um casal na igreja que eu trabalhei como missionário. A mulher estava assim, já sem saber mais o que fazer. O marido passava o dia fora. Quando chegava de noite em casa, ela atolada, tendo que trabalhar fora, tendo que educar os meninos, tendo que cuidar da casa, cuidar de minha coisa, cuidar da família dela e dele. Ele chegava em casa e entrava num quarto e jogava videogame. E a mulher se matando. Ele ia dormir e a mulher ia terminar de fazer o serviço da casa para o outro dia. Ela acordava às 5 horas da manhã, ele ficava deitado até 8 da manhã. Ela saía para trabalhar, ele ficava lá, depois ele ia fazer as coisas dele. Quando chegava em casa, mesma rotina. E a mulher pirando, enlouquecendo. Completamente invertidos os valores. Se tem alguém que tem que trabalhar mais em nossa casa, quem são? Somos nós homens. Se tem alguém que tem que acordar mais cedo e vir mais tarde, é quem? Somos nós homens. Porque o perfil de liderança bíblica não é o perfil opressor. O feminismo levanta essa bandeira, né? Nós somos contra a sociedade patriarcal, porque na imagem delas, o homem ser o cabeça do lar é aquilo que vai dizer: minha filha, o café está pronto, eu quero pronto agora. A casa já está limpa, a roupa já está passada. Essa é a imagem que ela tem, só que isso não é liderança bíblica, isso é machismo. Perfil de liderança bíblica é o seguinte: é o homem que protege a sua mulher, é o homem que trabalha mais para dar mais conforto à sua mulher, é o homem que faz mais afazeres para que sua mulher descanse. Porque a função de líder do lar não é de ditador de regras, mas é de mantenedor, protetor. A mulher foi tirada da costela do homem, irmãos. Da costela. Matthew Henry vai dizer, um escritor, um pastor presbiteriano do século XVIII, não da cabeça para não mandar nele, não dos pés para não pisar, mas do ombro, ou da costela, nas costas, ao lado do ombro, junto ao peito, para ser amada, para ser cuidada, amparada, protegida. Mas o feminismo fez o inverso. As mulheres estão se matando de trabalhar e os homens estão assim, descansados, deixando todo o trabalho, todo o peso para as mulheres. E as crianças estão crescendo vendo isso. Quantos lares, irmãos, a gente visita e vê o desajuste familiar? Os meninos tudo desmunhecado,
tudo meio, posso nem dizer que eu já tudo transmitido, não pode nem falar muita coisa, que senão a gente vai preso, mas os meninos tudo meio desmantelado. Quando você vai olhar a estrutura familiar, sabe qual é a estrutura familiar? E eu conheci uma família assim. A mãe era a guerreira do lar, trabalhava de manhã a de noite, domingo a domingo. O pai, o dorminhoco da casa, trabalhava meio expediente, voltava para casa e dormia o dia todinho. O menino cresceu vendo aquilo. Chegou na juventude, avesso ao casamento. É essa a realidade de muitos jovens. Não querem casar porque viram um casamento totalmente desconfigurado na sua família, porque viram um padrão de pai totalmente fora daquilo que a Bíblia Sagrada diz, e o desajuste familiar está feito na certa. Homens que não lideram a sua casa, que não protegem a sua casa, que não ensinam às crianças a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu sei como vocês, que é cansativo. Ah, pastor, mas para o senhor que é pastor é fácil. Vai nessa. Você acha que eu, quando passo o dia todo aconselhando o povo, lendo Bíblia, estudando, preparando sermão, chego em casa, quero mexer em Bíblia de novo? Não quero nada. A gente passa o dia todo conversando com gente, aconselhando, resolvendo problemas, estudando Bíblia, preparando sermão. Quando eu chego em casa, eu quero fechar a minha Bíblia e distrair a cabeça com outras coisas. Eu sei que você também é assim. Você passa o dia trabalhando, se preocupando com sua empresa, se preocupando com seu trabalho, talvez viajando de lotação, de carro, seja lá o que for. Você chega em casa de noite e quer resfriar a cabeça. Mas Deus diz, não, é nossa função ensinar o nosso filho. Então, às vezes, mesmo cansado, você tem que ir lá. Ensina o mandamento ao menino, ensina a Bíblia, pergunta as coisas da escola, vai ver como é que está. Mas nós queremos conforto. A gente quer se desgastar lá fora, mas dentro de casa a gente dá o resto do tempo, a sobra. Nós não lideramos nossa família espiritualmente. A falta de uma masculinidade bíblica está afetando diretamente na liderança espiritual do lar. Isso é sério. Isso é sério. Quando o homem não chama a atenção da sua família para estar na casa do Senhor, para buscar ao Senhor, a mulher vai assumir esse papel. E louvado seja Deus quando a mulher assumir esse papel. Mas Deus vai cobrar de mim e de você, porque Ele quer que a gente lidere nossa casa. Uma quarta e última área que a falta de masculinidade tem afetado é na infantilização do homem. Renato Vargas diz isso no seu livro A Crise de Masculinidade. A infantilização do homem. O que nós vamos perceber agora, queridos irmãos, é que a nossa geração tem produzido homens meninos. Vai ver lá o garotão, 33 anos, dentro da casa de papai e de mamãe, namorando com uma moça há 8 anos. Por quê? Porque ele não quer assumir o compromisso que papai e mamãe assumem para ele. Papai e mamãe pagam a conta de água, pagam a conta de energia, pagam a internet, pagam o ar-condicionado para ele dormir, compra o sabonete para ele tomar banho, compra o chocolate para ele comer, e ele se acostuma. Irmãos, é sério, a quantidade de rapazes até dentro da igreja que estão namorando 5, 6, 7, 8 anos, porque não querem casar para assumir a responsabilidade, é fora do comum. Porque papai e mamãe dá. Porque papai e mamãe provê. São homens que cada vez mais estão ficando velhos dentro da casa dos seus pais por infantilidade. Não querem sair, como era no tempo de vocês aí, especialmente os irmãos de cabelo branco. Menino logo cedo, 12, 13 anos de idade, já começava a botar um roçadinho para começar a ter um pé de meia, depois começar a trabalhar, depois construir sua casinha para arrumar uma moça para casar. Hoje, o pai paga a faculdade para o menino, paga a faculdade, dá dinheiro para ele gastar na faculdade, na cidade que ele estiver fazendo a faculdade, banca tudo o que ele quer. O menino termina a faculdade e sai, pai, eu não gostei não desse curso, não quero fazer outro. Pai, tá bom, meu filho, faça outro. O menino vai fazer outro curso e o pai besta, banca todo de novo. Não estou dizendo que você não tem que ajudar, tem que custear, claro. A educação do filho é prioridade, é o mínimo que a gente pode fazer. Quem é pai sabe que isso é um prazer maior do mundo. Tá certo, aí o menino vai fazer outro curso. Pai, eu percebi que não é minha área. Aí faz um terceiro curso, fica para lá e para cá. O menino cria barba dentro de casa, 40 anos, está dentro de casa ainda. Cada vez mais e mais tem crescido as famílias em apuros com essa desordem, com essa bagunça na família, com homens que cada vez estão ficando infantilizados com essa cultura, incapazes de sair de casa, medrosos.
são galanteadores, mas são desprovidos de amor, seguem uma vida de forma despretensiosa, não cultivam o desejo de amadurecer, de crescer emocionalmente, estão dando trabalho, é em psicólogo direto, porque é cheio de crise. Estou dizendo que a gente não pode passar, irmãos, não é que todos nós estamos aí à deriva, e nós podemos enfrentar uma crise, podemos enfrentar uma depressão, podemos enfrentar uma ansiedade, podemos enfrentar um problema emocional, todos nós, independente de ser homem, de ser mulher e da idade que tenha. Mas você acha que é por acaso a quantidade de jovens que nós temos hoje com crise existencial? Os psicólogos não estão dando conta de atender os rapazes, de atender os jovens, tudo com crise existencial, tudo com problema psicológico, sem saber o que quer da vida, sem saber a orientação sexual, sem saber o que quer de trabalho, tudo em crise, tudo em crise. É o desajuste da sociedade. Homens incapazes, que não crescem, que não amadurecem. E o texto então vem a chamar a nossa atenção. Moisés, procura dentre o povo homens de verdade, que temam ao Senhor, que aborreçam a avareza. Sabe qual é o nosso desafio essa noite, irmãos? É de nós gerarmos uma geração de homens de verdade, filhos, netos, irmãos na fé, dentro da igreja, e confrontarmos esse negócio. É desde cedo, você que é pai e você que é mãe, deixar de criar seu filho homem como se fosse uma menina, com muita sensibilidade, com privações. É as mães que desde cedo, o menino tem 10 anos, 11 anos, não, meu filho, não sai, não, senão você gripa. Meu filho, venha para dentro de casa, porque o sereno da noite vai lhe gripar. A gente está criando homens meninos, sensíveis, cheio de coisinha, cheio de gostinho, que não pode nada, que é uma geração perdida, irmãos. Isso afeta a igreja, isso afeta a liderança. São homens que se casam, não querem assumir um compromisso no lar. São homens que se casam, não cumprem as suas funções, as suas funções de marido. Veja, o feminismo e a ausência de uma masculinidade bíblica afeta todas as áreas da sociedade. Quando faltam líderes, a sociedade chora, sofre. A igreja enfrenta problemas, a família enfrenta problemas. Sabe por quê? Porque quando o homem não assume a sua responsabilidade em casa, a mulher vai ter que assumir, vai ter que trabalhar o dobro, vai sofrer, vai ficar aperreada, vai se cansar mais. Quando o homem não assume a sua função na igreja, as mulheres vão ter que instruir os homens, as mulheres vão ter que levar o trabalho, porque senão o negócio não anda. Mesma coisa na educação, na emoção, no aspecto sentimental, comportamental. A gente precisa com urgência resgatar o princípio bíblico de masculinidade, de liderança masculina no lar, na igreja, na sociedade. É função nossa, é obrigação nossa, é mais trabalho para a gente, mas Deus nos colocou como líder, e como líderes o trabalho é maior. Quem muito é dado, também muito é cobrado. Deus vai chamar a nossa atenção, Deus vai nos cobrar, e se nós formos omissos, no último dia, Deus vai nos pedir conta. Eu lhe dei uma família, eu lhe dei filhos, eu lhe dei netos. O que você fez? Como você os instruiu? Como você os conduziu? Deus vai nos pedir conta. Que Deus nos ajude para que a gente possa assumir nossa responsabilidade e assim a gente tenha homens de verdade na nossa igreja. O PHs revitalizadas, lideranças estabelecidas, homens dispostos a trabalhar para o Senhor, dispostos a abdicar da avareza, conforme diz o texto, para fazer a obra do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar nesse instante, vamos clamar ao Senhor por isso. Eu sei que muitos aqui talvez tenham conhecido ao Senhor já um tempo assim de casado, talvez com idade um pouco mais avançada, e não tenha aprendido o que a Bíblia Sagrada diz sobre as funções lá no passado, e você não tem mais como contornar isso hoje, porque o tempo passou e você veio a conhecer a Cristo recentemente. Mas talvez muitos aqui tenham hoje a oportunidade de redirecionar sua casa, redirecionar seu lar, assumir a liderança. Não é a opressão da família, tá bom? É a liderança amorosa, gentil, a liderança que Cristo fez e exerce na sua igreja.
que se sacrifica, é o amor sacrificial. E assim, assumindo essa responsabilidade, esse compromisso, a gente possa gerar novos líderes, homens de verdade, que a nossa sociedade precisa. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, pela oportunidade de nos reunirmos nessa quarta-feira, para tratarmos sobre essa urgente necessidade que a nossa sociedade, que a nossa igreja tem, de termos homens de verdade, homens que assumem a liderança, homens que assumem a responsabilidade bíblica no seu lar, na igreja, na sociedade, homens que se sacrificam em prol das suas esposas, em prol dos seus filhos, em prol da tua causa, do teu reino. Pai amado, tem misericórdia, Pai, de nossas irmãs, de muitas mulheres que estão tendo que assumir múltiplas funções pela irresponsabilidade e pela covardia de homens. Irmãs que estão, ó Deus, tendo que conduzir espiritualmente o seu lar, porque os seus maridos estão omissos. Mulheres que estão tendo que correr contra o tempo para educarem os seus filhos no caminho do Senhor, trazerem os filhos para a igreja, porque o marido não se preocupa com isso. Ó Deus, tem misericórdia. Levanta líderes, levanta homens corajosos, dispostos a trabalhar para o Senhor, a liderar a tua igreja, a evangelizar, a pregar a tua palavra, a ensinar, a viver a tua vontade. Ó Deus amado, desperta em nosso meio homens de verdade, capazes, tementes e dispostos a te servir e a servir as suas famílias. Nós oramos assim, Pai, e clamamos, pedindo também ao Senhor misericórdia pela quantidade de famílias que estão sendo destruídas por este relativismo, por este feminismo, por estas ondas malignas que têm influenciado a nossa nação e todo o mundo. Tem misericórdia, Senhor, resgata-nos, restaura-nos. Ó Deus, reaviva a tua obra e o teu povo, para que possamos estar curvados à tua santa e poderosa palavra. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.